Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o nosso Deus e Pai abençoe esse seu dia ricamente, que o nosso Deus e Pai abençoe a sua família ricamente e que Ele supra cada uma das suas necessidades. Estamos iniciando mais uma oração da manhã e a partir de hoje nós vamos iniciar uma campanha de proteção divina. Nós terminamos uma campanha de cura divina, não é? Agora vamos, a partir de amanhã, iniciar uma campanha de proteção divina. Hoje vai ser apenas uma introdução e a partir de amanhã serão alguns dias de oração da manhã para a proteção divina. Agora, é interessante você entender o seguinte: Deus ele quer proteger a gente do mal? Sim, a Bíblia diz isso. Ele quer cercar a gente, ser o nosso escudo contra as forças do mal? Sim, a Bíblia também diz isso. Deus quer nos proteger dos ataques do maligno, das obras de feitiçaria, de bruxaria, das invejas, das más intenções das pessoas contra nós? Sim, Deus quer nos proteger disso. E nós podemos ser protegidos? Sim, nós podemos. Como? Simplesmente pedindo para Deus? Não, não é só isso. Primeiro, nós vemos pela Bíblia o seguinte, que para que Deus possa manifestar a sua proteção em nossa vida, nós precisamos de 3 coisinhas básicas. Primeiro, não ter medo. Segundo, confiar de todo o coração naquilo que está escrito. E terceiro, não tentar ao Senhor e vigiar. Quer dizer, não fazer coisas que nós sabemos que não devem ser feitas. Isso é tentar ao Senhor. Então, essas 3 coisinhas sendo praticadas, você já abre o caminho para Deus te proteger 100% e do melhor modo que Ele gostaria. Agora, vamos lá. Primeira coisa, não ter medo. Por que nós não devemos ter medo? Porque o medo é uma desgraça na vida de um crente. O medo abre a porta para Satanás entrar. Quer ver a prova bíblica? Lembra de Jó? Jó, ele foi um homem que temia a Deus, diz a Bíblia. A Bíblia diz que Jó era um homem que orava, Jó era um homem que andava reto aos olhos de Deus, porém, Jó, ele tinha no seu coração o medo. A Bíblia fala isso, o próprio Jó diz isso. Jó, ele era rico, Jó tinha uma família abençoada, uma família grande, filhos bonitos, fortes, saudáveis, e Jó era saudável também. Agora, o que aconteceu com Jó? Primeiro, vieram os ladrões e roubaram tudo que Jó possuía. De rico ficou pobre. Segundo, Jó ele tinha 10 filhos, todos saudáveis, bonitos, né? Os filhos eram o orgulho de Jó, a felicidade de Jó, abaixo de Deus, claro. Mas a Bíblia diz que um belo dia, os filhos de Jó, reunidos numa casa, a casa desmoronou em cima daqueles jovens e eles morreram. E terceiro, Jó, que era saudável, ficou doente, cheio de tumores, do alto da cabeça até a planta dos pés. Ou seja, Jó foi do alto até o fundo do poço em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque Deus provou Jó? Não, não foi Deus que provou Jó. Essa ideia é religiosa, não é bíblica. Quem provou Jó foi Satanás. Você pode perguntar, mas pastor, não foi Deus? Por que Deus deixou? Sim, Deus permitiu. Mas por quê? Porque Deus não pode proteger 100% a pessoa quando a pessoa tem um medo no coração, porque medo é falta de confiança em Deus. E o único meio de recebermos qualquer coisa de Deus, inclusive a proteção divina, a proteção que vem de Deus, é confiando 100%. E medo mostra que nós não confiamos 100%. Não quer dizer que somos incrédulos, não é isso. Mas quer dizer que a nossa confiança em Deus não é plena. E se a nossa confiança em Deus não é plena, a proteção de Deus também não é. O próprio Jó, ele revela no capítulo 3, no versículo de número 25, o medo que ele possuía, que ninguém sabia, mas ele acabou revelando. Olha aí, Jó 3, 25 diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. O próprio Jó disse, olha, eu tinha medo de ficar pobre, fiquei pobre. Eu tinha medo de perder os filhos, perdi os filhos. Eu tinha medo de ficar doente, fiquei doente, do alto da cabeça à planta dos pés. E a Bíblia diz que quem roubou os bens de Jó, quem derrubou a casa em cima dos filhos de Jó e quem colocou a doença no corpo de Jó foi Satanás. O próprio livro de Jó fala claramente. Mas tudo isso
por causa do medo de Jó. Então, meu filho e filha, não tenha medo. Você precisa tirar o medo do seu coração. O medo, ele é, repito, uma desgraça na vida de um crente. O medo abre a porta para espíritos malignos entrarem. Você pode ser crente, estar numa igreja, você pode orar, ter a Bíblia, você pode ter sido batizado nas águas, mas se você tiver medo, a tua confiança em Deus não está plena. Tem medo de morrer, tem medo de ficar doente, tem medo de perder a família. Esse medo aí acaba com você. Então, primeira coisa, tira o medo. Você vai perguntar, pastor, eu não quero ter medo. Mas o medo vem, quando vê, eu estou sentindo medo. Muito bem, o que você faz para tirar esse medo da sua vida? Primeira coisa, você tem que conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz confiança ao nosso coração. Você quer ver um exemplo? Isaías, capítulo de número 41, versículo 10, diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse versículo aqui está na Bíblia. Você conhecia ele? Nós já falamos dele aqui várias vezes. Mas aqui é Deus dizendo, o próprio Senhor Deus dizendo para mim e para você, não tenha medo, como ele diz aqui, porque eu sou contigo, eu sou com você, eu estou contigo. Eu estou com você, não precisa ter medo, porque nada é maior do que eu. Então tenha confiança em mim, como se ele falasse, né? Depois ele diz, não fica assustado, não fica assombrado. Não fica assustado com a notícia médica, não fica assustado com o que disseram para você, com o que o pessoal está falando, não fica assustado com as ameaças, não. E por que ele fala isso? Porque eu sou o teu Deus. Então você tem que entender que se você realmente quiser a proteção de Deus, você vai precisar confiar em Deus do jeitinho que ele está falando. Para de ficar tendo medo das coisas, medo do amanhã, medo do que pode acontecer, medo de perder alguém. Para com isso. Ele está dizendo, não é para ter esse sentimento, não é para ficar nessa situação, porque eu sou contigo, porque eu sou o teu Deus. Aí ele arremata, né, dizendo o seguinte, pois eu te fortaleço, é Deus que dá força para você. Depois ele diz, e te ajudo. Você pede ajuda para os outros aí, Deus pode te ajudar melhor que ninguém. E te sustento, mantém você de pé, Deus não deixa você cair. E ele te sustenta com tudo que você precisa, apenas não tenha medo, tá entendendo? Então medo você tem que aprender a eliminar da sua vida. Outra situação em que você pode apelar para a palavra de Deus para arrancar o medo é essa, ó, Salmo 23, aquele famoso versículo que todo mundo conhece, que começa dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha o versículo 4, o que Davi diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha o que ele diz aqui, ó, ainda que ele esteja na pior situação do mundo. Vale da sombra da morte é uma figura de linguagem. É como se ele falasse, ainda que eu esteja no pior momento da minha vida, ainda que o mundo inteiro esteja contra mim, com todo tipo de ameaça, ele diz, ele continua dizendo, não temerei mal nenhum. Olha o que ele fala, não vou temer, mesmo que tudo pareça contra mim, eu não vou temer. Por quê? Porque tu estás comigo. Davi diz assim, eu não tenho medo de nada, mesmo que o mundo, mesmo que o inferno se volte contra mim. Por quê? Porque Deus está comigo. Você precisa falar assim. Você precisa abrir a boca e falar. Quando você sentir medo, fala isso. Eu não tenho medo porque Deus está comigo. Eu não tenho medo porque Ele é meu Deus. Eu não tenho medo porque Ele me fortalece, Ele me ajuda e Ele me sustenta. É isso. Então tira o medo. Segunda coisa que eu falei para você é confiança. Confiança na palavra de Deus. Se você confiar na palavra de Deus, você vai ter tudo que Deus prometeu. O que é confiar? É você descansar naquilo que Deus falou. Deus falou que vai proteger tua família. Deus falou que vai cuidar de você e que cuida de você. Deus prometeu na palavra dele que ele já levou as tuas doenças e enfermidades sobre o corpo de Jesus e que por isso você foi sarado. Deus promete que nada vai atingir você. Quer ver um exemplo? Salmo 91, o famoso salmo de proteção, Salmo 91, no versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Olha o que a Bíblia fala, né? Deus está dizendo que se você temer o Senhor e confiar nele, podem cair 1000 do seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. E olha o versículo 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Que maravilha, né? Ele diz que se você confia em Deus, ele garante que ele protege você de todo mal, ele garante que ainda que as pessoas ao seu lado estejam caindo porque não confiam em Deus, porque você confia, ele vai fazer essa diferença, tá bom? E uma última coisa
que eu falei agora há pouco, que você precisa ter, né? A primeira foi não ter medo, a segunda foi confiar na palavra de Deus, e a terceira, não tentar ao Senhor e vigiar. Veja comigo o que o Senhor Jesus disse em Mateus, no capítulo de número 4. Em Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus é tentado no deserto, ele diz o seguinte, no versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso aqui aconteceu quando Satanás, tentando o Senhor Jesus, colocou Jesus no pináculo do templo, no ponto mais alto do templo, e disse para o Senhor Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os anjos vão guardar você e tal, tal. E o Senhor Jesus respondeu, não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar o Senhor? É você fazer coisas que você não precisa fazer. Por exemplo, quando Paulo apóstolo estava numa ilha, ele foi pegar gravetos para fazer uma fogueira. No meio dos gravetos tinha uma serpente venenosa, a serpente picou ele na mão. E ele chegou lá, colocou a mão perto do fogo, o fogo esquentou a serpente, ela largou a mão de Paulo e saiu. Veja, isso não é tentar o Senhor, isso foi um acidente. Então, nesse caso, não é tentar o Senhor. Por isso que o Senhor o protegeu. O veneno da cobra não fez nenhum efeito sobre o corpo de Paulo. Mesma coisa que nada. Agora, tem pessoas que pegam a cobra, ficam brincando com a cobra, né? Aí a cobra pica, a pessoa morre, aí tentou o Senhor, porque não era para fazer isso daí. Não é para você se jogar, brincar na beirada de um prédio, né? Dar uma de equilibrista, está tentando ao Senhor. Então vigia nas coisas que você faz. Então não tente ao Senhor. Não faça coisas que você sabe que pode dar problema para você. Tá bom? Você precisa entender isso daí. Não dá mole para o diabo, vamos dizer assim. Fazendo essas três coisas, certamente você terá a proteção do Senhor. Tá bom? Vamos fazer a oração agora. Essa oração vai ser uma oração de proteção já. Mas a campanha de oração da proteção divina começaremos amanhã. Vamos orar então? Quer orar comigo? Se você quiser pegar um copo com água e colocar aí, pode colocá-lo. Nós vamos orar. Eu tenho certeza que Deus vai escutar a nossa oração e abençoar a todos nós. Oremos ao Pai. Nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, bendito e todo-poderoso, aquele que disse por meio da boca de Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Também o Senhor disse na Tua palavra, Pai, que nós não deveríamos ter medo, e nós não temos. Não deveríamos ficar assustados, e nós não estamos, porque o Senhor é nosso Deus e o Senhor está conosco. E também porque o Senhor disse que nos fortalece, nos dá força, nos ajuda e nos sustenta com o Teu poder. Pai amado, Pai Santo, olha para essa pessoa que ora comigo nesta manhã, essa pessoa que pede proteção, lá na empresa onde ela trabalha, onde infelizmente há pessoas invejosas que querem derrubar ela. Pai, protege dessa inveja. Meu Pai, protege essa pessoa contra os ataques de feitiçaria, de bruxaria, feito por pessoas, Pai, que não desejam bem dessa pessoa que ora comigo. Às vezes, Pai, infelizmente, as pessoas se deixam levar por sentimentos ruins e procuram meios ruins para tentar destruir a gente. Por isso te peço, protege, Pai, a todos nós, inclusive essa pessoa que ora comigo. Protege ela, Pai, do ataque de feitiçarias e bruxarias, feito por ex-maridos, ex-esposas, ex-namorados, ex-namoradas. Pai, protege essa casa contra todo mal olhado, olho grande, inveja. Que o Senhor proteja essa família, Pai, contra os acidentes, contra os ataques do maligno. Proteja essa pessoa, Pai, na mente dela. Blinda a mente dela, Pai, para que os pensamentos ruins não entrem. Meu Pai, protege essa pessoa na ida e na volta dessa viagem que ela fará. Na ida e na volta, Pai, dessa viagem para trabalho que ela fará, ou dessa viagem para passeio. Guarda essa pessoa, meu Pai, nessa viagem de avião que ela vai fazer. Enfim, meu Pai, que a mão do Senhor se estenda para proteger. E nós te louvamos, Pai, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza. É o Senhor aquele que nos guarda, aquele que nos protege. O Senhor mesmo disse na Tua palavra, Pai, que mal nenhum nos atingirá e praga nenhuma chegará à nossa tenda, ou seja, à nossa casa. Obrigado pela Tua proteção, Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, ajuda essa pessoa a tirar todo o medo do coração, ajuda essa pessoa a confiar na Tua palavra, Pai, ajuda essa pessoa a descansar nas Tuas promessas.
E, meu Pai, mostra para essa pessoa também, Senhor, o quanto ela deve vigiar e não tentar ao Senhor, para que ela não tenha prejuízo. Meu Pai, na certeza da Tua grande resposta, eu te agradeço. Também te peço, Pai, cura essa pessoa que está enferma, cura essa pessoa, meu Pai, que está doente, visita a pessoa que está internada no hospital, numa clínica, numa UTI, no sanatório. Liberta, Pai, liberta o filho dessa mulher que está numa prisão ou a filha que está presa. Faz, meu Pai, uma transformação no coração desses jovens. Meu Pai, ajuda essa pessoa a ser liberta das drogas, os filhos serem libertos também. Abençoa, Pai, essa pessoa abrindo uma porta de trabalho. Meu Deus, que o dia dela seja uma grande bênção, que a proteção do Senhor esteja desde agora até o final do dia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Amiga e amiga, a água que você colocou, se colocou, está abençoada, pode beber. E agradeça a Deus pela proteção divina. Medita nessa palavra que você ouviu hoje, tá bom? O Jó, como eu falei no início, quando ele reconheceu que ele teve medo e buscou a Deus, depois no final de tudo, Deus reverteu o quadro. Deus deu em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. Mas Jó, ele reconheceu e não saiu da presença de Deus. Interessante você entender isso, tá bom? Muitas vezes nós temos nossos prejuízos por atitudes próprias nossas. Mas se a gente entende isso e pede perdão a Deus por ter errado e nos voltamos para Ele e o buscamos de todo o coração, Ele reverte o quadro. Na sua misericórdia Ele reverte. Pode ter certeza que o que Deus mais quer é te ajudar e não te prejudicar em nada. Mas você sabe, né? A gente tem a nossa parte a fazer, não é isso? Nós temos que cooperar com Deus. A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus, ou cooperadores de Deus. Então vamos fazer a nossa parte, andar retos diante do Senhor, obedecendo a sua palavra e com certeza tudo aquilo que Ele prometeu vai se manifestar em nossas vidas. Tá bom? Deus te abençoe muito. Até amanhã na campanha da proteção divina, na oração da manhã. Deus te abençoe muito. Até lá.